apóstolo Rina, da Igreja Bola de Neve, se manifestou sobre as acusações de abuso contra sua esposa, a pastora Denise. As acusações foram feitas pelo filho Natan Gouveia, que publicou uma série de vídeos fazendo graves acusações contra o pai. Em um dos vídeos publicados, Rina aparece chamando a esposa de louca e propondo o que foi interpretado como a separação do casal. A partir do relato do filho e da nora, a mãe da pastora Denise também decidiu falar e confirmou o que havia sido falado por Natan. O filho do apóstolo Rina também contou que já recebeu chutes na cabeça por errar tarefas domésticas simples em casa e que tem medo do pai, já que ele é muito poderoso. No culto deste domingo, Rina falou sobre o episódio e anunciou que irá tirar um ano sabático para cuidar do seu casamento. Vou usar um tempo dessa reunião aqui para trazer luz para uma situação que nós tivemos que enfrentar essa semana. Amém? São 24 anos de ministério. Nesses todos anos à frente da igreja, nós nunca tentamos convencer os que líderes são super-homens espirituais. Nós temos, como qualquer ser humano, por maior que seja a sua fé, imperfeições, e nós enfrentamos dificuldades, crises, adversidades, como qualquer um. Diamante perfeito é Jesus. Ele é o modelo usado pelo lapidador para aperfeiçoar a cada um de nós. Todos, inclusive líderes, estão no processo de desenvolvimento do Jesus que está sendo formado em nós, até que nós alcancemos a varonilidade de Cristo. Líderes são homens e mulheres que Deus usa apesar deles mesmos. A Bíblia retrata explicitamente os defeitos de cada grande herói da fé. Todos eles, sem exceção, tiveram que lidar com as suas limitações, suas dificuldades, suas lutas, seus erros, suas falhas, estão ali, catalogados. Mesmo o apóstolo Paulo, o maior líder do Novo Testamento depois de Jesus, ele foi confrontado pela sua própria humanidade e ele afirmou: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, na batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 18, 24. De acordo com ele, o apóstolo Paulo, enquanto nós estivermos nesse corpo gerado na natureza decaída, nós estaremos diariamente numa milícia, numa guerra entre carne e espírito. Quando se trata de vida a dois, meus amados, esse desafio é ampliado e potencializado ao quadrado. Casamento, queridos, é um projeto complexo. Casamento é uma micro-sociedade. Casamentos são pessoas de culturas diferentes, de formações distintas, de experiências de vida singulares e de uma bagagem de vida única. E por mais que haja amor, todo relacionamento está sujeito a crises. Crises, às vezes, tão intensas a ponto de, infelizmente, muitos casamentos não resistirem. Nós estamos casados, eu e a pastora Denise, há 23 anos. Só quem tem tempo igual ou maior de casados entende o que isso significa e sabe quantos desafios já foram enfrentados e quantas crises já foram vencidas para nós estarmos aqui.
Tenta entender comigo, Deus uniu um pedreiro, um construtor, prático, objetivo, focado na edificação, ligado no 220, 24 horas por dia, acelerado como a maioria dos paulistanos, de temperamento sanguíneo barra colérico, e uniu com uma artista sensível, despreendida, criativa, com um ritmo e um estilo de vida praiano e de temperamento melancólico. Aí Deus joga os dois na mesma panela e diz: sejam um. E qual a única receita que ele nos dá? Se amem. E aí se inicia um processo de adaptação que nem sempre é fácil. Quando um casamento, então, começa e um ou outro já tem filho ou filhos, esse desafio é potencializado ao cubo. Muitos casais conseguem ser super bem sucedidos na construção desse modelo de família, e glória a Deus, enquanto outros enfrentam mais dificuldades. No nosso caso, esse processo foi bem complexo. Eu casei com 27 anos, com pouca maturidade, com nenhuma experiência e sem nenhum preparo real para ser pai de um menino que já tinha 6 anos de idade. Mas eu vi ali a minha esposa e a minha missão, e me apaixonei pelos dois. Primeiro dia que eu encontrei o Natan, eu já estava na casa da Denise, ele apareceu de jardineira, jeans, camisa xadrez, um óculos, virou para mim e falou: e aí, cara? Deitou no meu colo e já começou a se exibir, cantar as músicas que ele falou que cantava na igreja, e a gente se conectou. Eu falei: eu gostei desse cara. A gente estava um dia numa célula, ele quis pregar, e ele pregava: quem poderia abrir o mar vermelho? Aí abaixava, levantava: só o Senhor. Eu falei: esse cara é fera. A gente se apaixonou ali. Então eu não casei só com ela, eu casei com ele. Aí você pergunta: você cometeu erros? Muitos. Errei muito. Não só com ele, como também erro muitas vezes com os meus outros filhos, mesmo tentando ser o melhor pai do mundo, mesmo tentando fazer o impossível, mesmo com todas as minhas limitações. Ah, mas vocês tiveram discussões no seu casamento? Muitas. Essas que ele postou na internet, para quem não viu, são uma entre centenas em 23 anos, ok? São duas pessoas que se amam, mas que são intensas, que vivem de verdade, que discutem, mas se acertam. Essa discussão, por exemplo, que ele postou, a gente se acertou no mesmo dia. 3 horas depois a gente estava abraçado, se beijando. A gente vai passar por situações difíceis e vai se acertar. Com a graça de Deus, não porque nós somos bons. Então nós tivemos muitas fases difíceis. Só que nós sempre superamos, extraímos aprendizado, crescemos, amadurecemos como qualquer casal. Então isso significa porque que você cresceu e amadureceu, significa que vai ser perfeito? Não! Crises são cíclicas, de tempos em tempos nós vamos ter que lidar com o que de podre ainda há em nós, e vamos ter que trabalhar para se esvaziar do que não serve e se abastecer do que Deus nos dá. Nós não somos isentos a dores e dificuldades por nós sermos líderes. Na verdade, o sofrimento continua sendo um instrumento divino para nos fazer crescer. Maturidade, meus amados, não é resultado de inércia. Casais maduros são aqueles que atravessaram muitos invernos, muitas noites escuras, sem desistir. Eu sou o marido perfeito? Não. Mas eu me esforço, eu vou continuar me esforçando para ser um marido a exemplo do que a Bíblia nos ensina. E se em algum momento eu falhei em amar minha esposa como Jesus amou a igreja, é aprender com os meus erros e ajustar a rota sempre que isso for necessário. Ela é a esposa perfeita? Também não.
Mas é uma mulher forte, muito mais forte que eu, talvez em vários aspectos. Sábia, livre, que já escreveu uma história linda nesse ministério e não precisa provar nada para ninguém. Ainda assim, ela também não é perfeita. Só com corpos glorificados nós vamos alcançar essa perfeição. Enquanto isso, nós seguimos, como cada cristão, no processo. Só que o maior elo entre nós é o amor. Então assim, nós escolhemos há 23 anos olhar para o que há de melhor um no outro e não para o que há de pior. Porém, nós não somos definidos por uma discussão, nós somos definidos por Deus. Nós estamos nesse exato momento enfrentando uma crise grande. Só que a crise não nos define. Nós estamos longe de estar 100% bem, mas nós estamos dispostos a mais uma vez superar a crise e crescer com ela. E nós contamos com a bênção, o favor, a graça e a unção do mesmo Deus que nos uniu, nos chamou, nos elegeu, nos revestiu de autoridade para nós o servirmos, assim como para servir também a igreja. E Ele, na sua presciência, já sabia que nós passaríamos por isso. Talvez, amados, eu não tenha conseguido ser um bom pai para o nosso filho mais velho, mas saibam, eu fiz o meu melhor. Rei Davi foi um grande herói da fé, ele realizou proezas em nome do Senhor, mas ele não conseguiu ter sucesso na educação de alguns de seus filhos. Na verdade, parece que só com Salomão que ele acertou. Vocês conhecem as outras histórias. E ainda assim, ele é tido como um homem segundo o coração de Deus. Não são seus erros que o definem, mas é o Senhor. Então, igreja, no que depender de mim, eu farei, como sempre fiz, o que tiver a meu alcance, para amar a minha esposa como Jesus amou a igreja e fazê-la a mulher mais feliz do mundo. São 23 anos ininterruptos, servindo no ministério, servindo a Deus. E não pense você que é fácil. Nossa vida é casa, igreja, igreja, casa, igreja, missão, missão, igreja. A gente quase não tem vida pessoal. Não é fácil. Tem pastor que tem burnout, que não aguenta. Então são 23 anos nessa mesma batida, lidando com traição, com rejeição, com fofoca, com difamação, com expansão, com pregação. Quem está envolvido na obra sabe o que é. Nós nunca tiramos um ano sabático, porque nós entendemos a urgência que é a colheita. Não fizemos nada parecido, até nas nossas férias a gente sempre acabava servindo. Só que dessa vez, igreja, a gente precisa de um tempo para a gente cuidar do nosso casamento. Porque não vai valer de nada, não vai ter valor algum eu ganhar o mundo inteiro e perder minha família.